Olá a todos os inscritos no nosso canal Professor Nilmar de Aquino. Neste primeiro vídeo de 2026, eu quero desejar a todos os inscritos e aqueles que sempre assistem o nosso canal, mas por alguma razão ainda não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal, porque aqui você tem muita informação sobre concurso e também aulas de qualidade, inclusive aulas resolvendo questões para concurso, nosso projeto Oráculo dos Concursos. Então, neste primeiro vídeo deste ano de 2026, eu quero desejar a todos, inscritos ou não, um ano repleto de bênçãos, né? De muita saúde, de muita paz para todos vocês e que seja um ano que você, meu querido aluno, minha querida aluna, que está aí do outro lado nessa jornada árdua que é estudar para concurso, consiga o seu objetivo, que é a sua aprovação. Do lado de cá, nós sempre vamos fazer o melhor possível para contribuir com a tua aprovação. Conte sempre conosco e logo no primeiro vídeo de 2026 eu trouxe como prometido o DNA da banca FCC para os concursos de analista e oficial de justiça de tribunais, né? Então, como o edital do concurso aqui do TJ do Estado do Ceará se avizinha, vamos trazer para você o DNA completo da FCC para concurso de tribunais, beleza? Vamos nos preocupar neste vídeo com a parte específica, ou seja, com as matérias jurídicas, tá? Que caem no concurso de analista e oficial de justiça. De antemão, eu já quero lembrar você que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, de forma análoga a alguns tribunais, como por exemplo o TJ de Pernambuco, deseja selecionar para o cargo de analista pessoas que tenham realmente um perfil de assessorar os magistrados nas mais diversas instâncias aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Então, é uma pessoa que deve sempre estar preocupada com a atualização, principalmente jurisprudencial. Essa é uma grande diferença no estilo de cobrança para analista e oficial de justiça. Em ambos os cargos, são cobradas questões de jurisprudência. Agora, obviamente que a atualização maior é exigida para o cargo de analista judiciário, tá? Eu até considero como muito provável que a prova discursiva de analista seja um posicionamento jurisprudencial dos tribunais superiores, como de resto foi a questão cobrada no TJ de Pernambuco e outros tribunais de justiça aqui no Brasil. Beleza? Então, com essa grande diferenciação, vamos começar com o DNA da banca, beleza? Tá aí na sua tela o DNA da banca FCC, cargo de analista judiciário e oficial de justiça, né, do TJ do Estado do Ceará. Eu que elaborei o material, professor Nilmar de Aquino. Elaborei este material levando em consideração, meus caros, os 7 últimos anos de realização de concurso da banca FCC, tá? 7 últimos anos, porque, afinal de contas, processo civil, nós temos o CPC de 2015 que só entrou em vigor em 2016, né? Então, nós temos aí alguns anos para adaptações das bancas e eu reputei como relevantes os 7 últimos anos, beleza? Então, vamos lá, vamos começar com o processo civil. Processo civil, pessoal, aqui não tem jeito. Procedimento comum é, de novo, o primeiro ponto que mais é cobrado em prova pela FCC, tá? Primeiro ponto é o procedimento comum. Lembrando a vocês que o procedimento comum, ele é muito extenso. Ele vai ali da fase postulatória até a fase executiva do cumprimento de sentença. Mas eu quero que você perceba que todo ele é cobrado, tá? E existem partes do procedimento comum que são tão cobradas que vão aparecer aqui como pontos autônomos, como, por exemplo, a fase recursal.
Lá na fase decisória, que é a quarta fase do processo sincrético, que acoberta, sentença e coisa julgada e recurso é muito cobrado. Mas aqui no procedimento comum, aqui eu considero a fase postulatória, petição inicial, audiência de conciliação e de mediação, tá? Citação do réu e também resposta do réu, abrangendo aqui tanto a contestação como a reconvenção e, por fim, a arguição de impedimento e suspeição. Então, tudo isso aqui está na fase postulatória. Fase de saneamento, as providências preliminares e o julgamento em conformidade com o estado do processo. Claro que antes disso, nós incluímos também o estudo da revelia. Então, tudo isso é cobrado no procedimento comum. Depois da fase de saneamento, nós temos a fase instrutória, que é voltada à produção de prova oral. Por isso que aqui também a gente trata da audiência de instrução e julgamento. Após a fase instrutória, aí sim, nós temos a fase decisória, que é a coberta, sentença coisa julgada e também a fase recursal. E por último, a fase executiva, a quinta e última fase, que trata do procedimento do cumprimento de sentença. É a execução de título executivo judicial, né? E dentro da fase de cumprimento de sentença, nós estudamos a defesa eventualmente apresentada pelo executado, que é a impugnação ao cumprimento de sentença. Então, procedimento comum, a parte mais cobrada, tá? Sujeitos do processo é o segundo ponto mais cobrado pela FCC em concurso de tribunais. E aqui nós temos capacidades processuais, lembrando, capacidade de ser parte, capacidade processual, capacidade postulatória, passando aqui por todos os deveres das partes, né? Também deveres do juiz, do magistrado, as condutas das partes. Aqui uma diferença importante entre ato atentatório à dignidade da justiça e conduta em litigância de má-fé, passando por litisconsórcio, intervenção de terceiros e terminando esse segundo ponto com a regulamentação da atuação no processo civil do Ministério Público, da Defensoria Pública, tá? E também da Advocacia Pública, da Fazenda Pública em juízo. Tudo isso sujeitos do processo, segundo ponto mais importante. Atos processuais, terceiro ponto mais importante, com 11,69% das questões. Claro, independente de que cargo seja, o serventuário da Justiça ou o servidor do Poder Judiciário, ele vai atuar praticando atos processuais, sejam internos, sejam externos, como ocorre com o oficial de justiça, mas atos processuais de suma importância. Terceira posição. Quarta posição, você está vendo aí, deixa eu aumentar aqui isso aí da frente. Quarta posição, processo de execução. Claro que eu estou falando aqui da execução de título executivo agora extrajudicial, tá? E nós temos que estudar esse tema de forma aprofundada, porque é o quarto tema que mais cai para tribunais. Na quinta posição, perceba, nós temos ali a função jurisdicional. Aqui, nessa função jurisdicional, nós incluímos também, além, obviamente, dos métodos de solução dos conflitos, como os métodos de autocomposição, né, a arbitragem, também incluímos a ação, pressupostos processuais, tudo aqui dentro do grande tema função jurisdicional. Depois, pessoal, na sequência, os procedimentos especiais. Sexto ponto mais cobrado. Lembrem-se aqui que nos procedimentos especiais, nós temos alguns que se destacam, como a ação unitória, as ações possessórias, a ação rescisória. Então, existem procedimentos especiais muito importantes que nós temos que estudar com vagar e profundidade. Vamos avante, você tem aí competência como o sétimo ponto que mais cai em prova de analista oficial de justiça, com 6,77%, né, da prova. Recursos, oitavo ponto, olha aqui, dentro do procedimento comum. Provas, nono ponto, 5,85%. Sentença e coisa julgada, décimo ponto. São pontos dentro do procedimento comum que se destacam devido à sua importância. Cumprimento de sentença,
11º lugar nas questões de prova, ordem dos processos nos tribunais, 12º ponto, e no 13º lugar nós temos a tutela provisória, tá? Então, observem vocês que estudando essas partes de processo civil, você consegue ter um panorama quase total da prova. São esses pontos que você deve focar. Agora, imagina comigo aqui, se você não se preocupasse em saber o que estudar, o que é importante para a tua prova. Se você já tivesse um cronograma semanal preparado para você saber o que vai estudar todo dia, com a indicação dos artigos de lei, da fonte da doutrina, né, resumida, e também com a indicação da jurisprudência necessária para a tua prova. Pois é, isso existe. É a minha mentoria, a mentoria Oráculo dos Concursos, tá? A mentoria, ela é para técnico judiciário e também para analista oficial de justiça. São mentorias para os cargos de forma separada. Obviamente que a preparação é diversa, mas a completude, o aprofundamento e a objetividade é a mesma em ambas as mentorias. Eu vou deixar na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário o link do meu site de vendas para você adquirir a mentoria, tá? É importante que você perceba que a nossa mentoria ela é voltada para a preparação da primeira e da segunda fase, de todas as matérias do concurso, não só das matérias jurídicas, mas também da parte geral. Você vai receber, além do cronograma, indicações do que estudar. Além disso, nós teremos encontros quinzenais. E o primeiro encontro já começa dia 13 de janeiro para técnico e dia 15 de janeiro para analista e oficial de justiça. Então adquira a sua mentoria até lá para que você possa já participar desde o início da nossa mentoria para que otimize a tua preparação e você chegue extremamente preparado no dia da sua prova, tá? Você pode parcelar no cartão em até 12 vezes ou, se preferir, pagar no Pix com 10% de desconto. Está lá na nossa plataforma, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos estudar sempre nesse sentido. Quem indica o que você vai estudar, obviamente, são as questões de prova. E elas indicaram esses temas aí em direito civil. Observa que no direito civil, primeiro colocado são os fatos, a teoria do fato jurídico e os negócios jurídicos. Negócios jurídicos, obviamente, com bem mais cobrança, representando 18,55% das questões. Pessoas naturais, com 17,34%. Veja, segundo lugar, pessoas naturais, acobertando aqui temas relevantíssimos como personalidade jurídica, capacidade jurídica, direitos da personalidade, né? Extinção da personalidade, domicílio. Então, temas relevantíssimos, pessoas naturais. Emancipação, muito cobrado, sempre em prova, está aí, segundo assunto mais cobrado. Terceiro assunto com 14,92%, quase 15%, direitos reais, né? Nós temos um rol de direitos reais que nós temos que estudar, como o direito de propriedade, o direito de usufruto, superfície, direito de uso, né? Então são vários direitos reais, direito de laje ou direito à laje e vários direitos reais que nós temos que estudar nessa parte do nosso cronograma. Quarto ponto muito perguntado, contratos com 12,07%. Lembrando aqui que esses contratos que eu coloquei são subdivididos na parte geral e na parte especial. Principalmente a parte especial, muito perguntado em prova para analista oficial de justiça. Direito de família, quinto lugar, com 10,48%. Olha como se cobra direito de família, né? 10,48%. Sucessões, sexto lugar, empatado com obrigações, na sexta posição, tá? Eu coloquei aqui apenas por ordem sucessões, depois obrigações, sexto e sétimo lugar, empatados aqui. Pessoas jurídicas logo atrás, com 5,24%. Em nono lugar, bens, é um ponto da disciplina que tem um enorme custo-benefício, né? Muito simples de se estudar e com alta cobrança em prova de concurso. Pressão e decadência, décimo ponto a ser cobrado, muito importante também. 11º, responsabilidade civil e 12º, posse, beleza?
Então, veja, olha a lógica aqui que nós aplicamos, sejam nos nossos cursos, sejam nas nossas mentorias, pessoal. Aqui você tem um estudo focado no que mais importa. Nós vamos estudar ponto a ponto tudo aquilo que é cobrado na sua prova. Seja nos PDFs, que são as metas da mentoria, sejam nos nossos encontros, tá? Sejam nas revisões, sejam nos simulados periódicos que faremos, enfim. Na mentoria, nós trabalhamos focado no que a FCC mais cobra para tribunais. Tá aí, direito civil. Vamos avançar, vamos para processo penal. Recursos e sucedâneos recursais. Primeiro lugar, é o ponto que é mais cobrado pela FCC em tribunal. Recursos e sucedâneos recursais. Claro, sucedâneos recursais aqui que eu estou falando são meios de impugnação das decisões judiciais que, todavia, não são classificados como recurso. Estou falando aqui, por exemplo, do habeas corpus. Eu estou falando aqui da revisão criminal, tá? São sucedâneos recursais criminais. Em segundo lugar, prisões e liberdade provisória, logo atrás, ó, com 18,48%. Então, se você somar aí quase 40% só desses dois temas. Ação penal em terceiro lugar, também muito cobrado, com 13,04%. Competência no processo penal, quase 10% de cobrança, 9,78%, quase toda a prova cobra. Jurisprudência aparece aqui com muito destaque para tribunal, tá? Processo penal, quinto lugar, questões de jurisprudência pura. E quando eu falo de jurisprudência, além de súmula vinculante e súmulas comuns do STF e do STJ, também tem tese de repercussão geral e tem também teses de recurso especial e recurso extraordinário repetitivo. Então, se você quer uma organização maior para estudar essa jurisprudência, mais um motivo para estudar conosco na mentoria, porque nós temos metas de jurisprudência já entregues prontinhas para você estudar sem se preocupar, tá? O objetivo da mentoria, além de ser de otimizar o teu estudo, é facilitar a tua vida, obviamente, porque ela já traz de mão beijada toda uma pesquisa que você demoraria muito tempo para fazer, tá? Então essa é a primeira parte, além, obviamente, do contato comigo e com os outros professores convidados para a gente debater nos encontros ao vivo. Vem aqui, por favor, nós temos prova na sexta posição, com 5,43%, processos em espécie, sétima posição, pessoal, muito importante, né? Principalmente os procedimentos aqui, no procedimento comum e também no procedimento sumaríssimo da Lei 9.099/95, mais outros procedimentos importantes. Nós temos ainda sujeitos do processo penal na oitava posição, oitavo lugar, comunicação dos atos processuais com 4,35% em nono lugar, inquérito policial na décima posição, décimo ponto mais cobrado, questões e processos incidentes com 3,26% é o 11º ponto e no 12º ponto as nulidades com 2,17%. Então veja que você estudando e fazendo revisões desses assuntos que mais caem, a probabilidade de você ter uma nota enorme na sua prova é muito grande, né? Por quê? Porque você vai trabalhar cotidianamente com esses temas que mais importam. Então, vem aqui comigo, porque nós temos direito penal. Olha direito penal como é gritante o primeiro ponto. Crimes contra a administração pública. 33,64% das questões de prova são desse tema, muito cobrado, né? Teoria do crime, segundo lugar, com 12,73%. Das penas, terceiro lugar, com 11,82%. Então, se você somar esses 3 pontos, representam mais de 50% da prova. Crimes contra o patrimônio, quarto lugar. A extinção da punibilidade é o quinto lugar nas questões de prova. Crimes contra a pessoa, sexto lugar. Princípios do processo penal, sétimo lugar. Crimes contra a dignidade sexual, oitavo lugar. Lei penal, em nono lugar, tá? E crimes contra a fé pública, 10º ponto mais cobrado em direito penal. Então, você está vendo aí que o estudo das questões por banca te revela o que é que ela cobra em prova para o cargo respectivo, para o cargo que você quer, obviamente,
lograr aprovação. Então é com esse enfoque que nós trabalhamos aqui, seja nos nossos cursos teóricos, seja na mentoria, seja também nos cursos de questões, tá? Aliás, cursos de questões também, 10% em todos os nossos cursos no Pix, tá? Onde você encontra no mesmo site, professor Nilmar de Aquino, que eu vou disponibilizar aqui na descrição e fixar no primeiro comentário, beleza? Vem comigo, nós temos aqui constitucional. Constitucional, pessoal, para tribunal, o poder judiciário é o mais cobrado. Afinal de contas, você vai fazer concurso para o Tribunal de Justiça com 26,08%, tá? Direitos e garantias fundamentais, segundo ponto mais cobrado, 21,70%. Então, quando eu falo aqui em direitos e garantias fundamentais, estou tratando ali desde princípios fundamentais, né? E adentrando ali, que vai até do artigo 1º até o artigo 4º, depois adentrando no artigo 5º, indo até o artigo 17, com partidos políticos, tá? Tudo isso dentro desse grande ponto que representa mais de 20% das questões de prova. Em terceiro lugar, meus caros, a organização do Estado, com 11,55%, muito importante, né? Você saber os bens da União, dos estados, dos municípios, do DF, saber as competências, muito importante, né? Então, competências materiais, competências legislativas, nós temos que saber isso. É o terceiro ponto mais cobrado. Poder legislativo, 7,91, quarto ponto mais cobrado, seguido de perto pela administração pública, que é 5,15% das questões. Funções essenciais à justiça, né? 477, sexto ponto mais cobrado em direito constitucional. Poder executivo, sétimo ponto, com 4,15%. Jurisprudência, oitavo lugar. Aliás, jurisprudência em direito constitucional para concurso de analista e oficial de justiça tribunal é um ponto que você não pode jamais desprezar. É muito cobrado, tá? Na nossa mentoria também eu indico quais são os temas mais cobrados em cada uma dessas matérias. Constitucional, processo civil, processo penal, né? Direito civil, quais são os temas mais cobrados? E aí a gente trabalha analisando a jurisprudência desses temas. Vem aqui comigo porque a ordem social é o nono tema mais cobrado, com 3,64%, tributação e orçamento em décimo lugar, com 3,52%, controle de constitucionalidade, 11º lugar, com 2,39%, mas controle de constitucionalidade em um concurso de tribunal, que você vai ser analista trabalhando, por exemplo, no Tribunal de Justiça, você pode esperar uma questão de controle, né? Porque realmente tem tudo a ver com aquele cargo que você vai desempenhar. Princípios fundamentais, 12º lugar, com 2,14%, beleza? Então tá aí, constitucional, e aí, passando para o último ponto, direito administrativo. Direito administrativo para analista e OJ é um pouco diferente lá de direito administrativo para técnico, um pouco. Licitações e contratos, do mesmo modo, é o primeiro ponto mais cobrado, tá? Organização da administração pública, o segundo ponto mais cobrado, com 23%. Terceiro lugar, poderes administrativos, 9%. Quarto lugar, atos administrativos, com 8,6%. Perceba aqui que o direito administrativo das matérias jurídicas que caem para tribunais é uma disciplina sui generis. Por quê? Porque ela acoberta um tema que tem forte base legal, como licitações e contratos, e outro tema que tem quase a exclusividade da matéria cobrada em doutrina, como fonte primordial à doutrina, que são os atos administrativos, né? Quarto lugar, 8,6%. Responsabilidade civil do Estado, quinto lugar. Sexto ponto mais cobrado, princípios administrativos, com 5,3%. Processo administrativo vem logo na sequência, no sétimo lugar. Sexto lugar, ou melhor dizendo, oitavo lugar, né? Improbidade administrativa. Improbidade administrativa em oitavo lugar. Nono lugar, intervenção do Estado na propriedade, com 3,8%. Serviços públicos em décimo lugar. E agentes públicos em 11º lugar. Claro,
agentes públicos, eles são muito cobrados em qualquer prova de direito administrativo. Não, obviamente, duvide que cai esse tema, mas no conjunto de questões para tribunais, ficou aqui no último ponto, 11º lugar mais cobrado. Beleza? Então, pessoal, nós com isso encerramos, né, a nossa análise do DNA da banca FCC para concurso de tribunais. Peço que você deixe o seu like e compartilha com teus amigos que estão estudando também. Deixa o teu hypar, nos ajuda e muito. E agora, no mês de janeiro, nós voltaremos com toda a força, né, a todo vapor, com o projeto Oráculos Concurso, resolvendo questões da FCC. Beleza? Não esqueçam que a partir agora de janeiro, nós retornaremos com as gravações dos cursos de questões e se você já é matriculado, ótimo, excelente, vão ser disponibilizadas a partir dessa semana os comentários em vídeo. Se você ainda não é, adquira o seu curso de questões e venha estudar conosco, tá? Não esqueça, quer um método já pronto para você simplesmente aplicar, fazer a sua parte e deixar o resto conosco, venha para a nossa mentoria. Não esqueça, o custo-benefício é enorme. Por 12 prestações de uma pequena parcela, você pode adquirir um salário que te possibilita uma alta qualidade de vida pelo resto da vida. Então, forte abraço, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.